Bom, nesse vídeo nós vamos usar o string, que é um banco de dados de interação proteína-proteína, um banco de dados que contém rede de interação proteína-proteína, para a gente construir a nossa rede de interação proteína-proteína utilizando uma lista de genes já pré-determinada, certo? Então, para esse script aqui que a gente vai rodar, a gente vai precisar desse arquivo aqui, que é o apo.dna-damage, que tem a lista de genes que a gente vai usar para fazer a rede. E aí a gente vai precisar também de alguns pacotes, que é o readr, o igraph, que vocês já devem ter instalado, e esse pacote aqui, que ele não é do Bioconductor, certo? Ele é do CRAN mesmo. Provavelmente vocês não devem ter instalado, então se vocês quiserem instalar, vocês rodam essa primeira linha aqui, certo? Que ele vai instalar esse pacote, o rcurl, que é o pacote que a gente vai usar para fazer o acesso às informações lá na API do string. Caso você já tenha esses pacotes, não precisa rodar essas linhas, mas rodem as linhas porque o que tiver instalado, ele não vai instalar, ele vai só carregar, e o que tiver para ser instalado, ele vai instalar, certo? Então, vamos começar aqui nossa análise. A gente vai utilizar esse arquivo aqui, o apo.dna-damage, que ele é um arquivo que ele contém uma lista de genes. Vou mostrar aqui para vocês. Essa lista de genes ela foi proveniente de uma análise que o professor Rodrigo fez, certo? Então, essa aqui é uma lista de genes real, digamos assim. E é basicamente nesse arquivo aqui que está lá no CIGA, vocês vão ver que tem uma coluna para o gene symbol. Então, aqui vocês têm o nome do gene, certo? Vocês vão ter o identificador para cada um desses genes, o identificador HGNC symbol, que é um identificador desse banco, o HGNC, que é um banco de dados que ele se propõe a normalizar os nomes dos genes. E aí você vai ter também um identificador do N3 Gene ID, que é um identificador do NCBI. Você vai ter esses identificadores do Ensemble. Então aqui você vai ter o identificador do Ensemble Gene ID, que é o ENSG, certo? Esse é o identificador do Ensemble, e Ensemble Protein ID, que é o ENSP. E aí a gente vai ter mais duas colunas aqui, que são as colunas que elas mapeiam os genes quanto às vias que eles pertencem. Então, no caso aqui, se o gene pertence à via da apoptose, ele está marcado aqui como 1, se ele não pertence, ele é 0, certo? Então, é uma coluna qualitativa, aliás, para determinar em qual via o gene pertence. Então, aqui nessa outra coluna DNA damage, ela mostra quais são os genes que participam dessa via de reparo de DNA, certo? Então, aqui os genes que participam da mesma forma é o que está marcado como 1, e os que não participam, eles estão anotados como 0. Então, basicamente, o que a gente vai fazer nessa aula é mapear esses genes para os identificadores do string, usando a API do string. Depois que a gente tiver de posse desses identificadores do string, a gente vai, com eles, tentar fazer a nossa rede de interação, e em seguida a gente vai construir o nosso objeto igraph e vai plotar lá com rede R, certo? Então, deixa eu só limpar aqui minha área. Bom, então, essa interface entre o R e o string, ele geralmente é feita por um pacote chamado stringdb. Só que esse pacote ele é bastante instável, ele tem apresentado nos últimos anos umas mudanças bem drásticas, e a última atualização que ele teve, ele perdeu uma funcionalidade bem interessante para a gente, que é a separação dos canais de inferência do string, que é o que eu vou mostrar mais adiante nesse vídeo. E por isso, a gente achou que seria mais útil para vocês que a gente conseguisse acessar essas informações utilizando diretamente a API, que é a interface de programação lá do string, diretamente. Então, a gente vai utilizar esse método para poder obter essas informações. E o que seria a API, né? Bom, todo banco, basicamente esses bancos de dados maiores que a gente
tem para bioinformática, como o Ensemble, como o String ID, como o String, aliás, como o KEGG, como o Reactome, que eu mostrei para vocês no vídeo de banco de dados, eles têm essas interfaces de programação porque é para facilitar a obtenção das informações desses bancos, certo? Então, eles têm métodos específicos para a gente conseguir coletar essas informações. E a gente coleta essas informações diretamente utilizando alguns protocolos em web, certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente aqui nesse nosso script, a gente vai utilizar dois métodos, que são um método para fazer um mapeamento a partir de uma lista de genes, por exemplo, um gene symbol. Eu tenho vários genes, certo? E aí eu vou anotar esses genes usando os identificadores do String ID, certo? Então, esse vai ser o primeiro método que a gente vai utilizar. Em seguida, a gente vai utilizar os identificadores do string que a gente mapeou para construir a nossa rede, certo? Para obter a nossa rede de interação a partir lá do string. Então então vamos ver esses dois métodos que nós vamos utilizar. O primeiro método é o método getStringIDs, certo? Então, antes de tudo, deixa eu ler aqui a gente tem que ler essa tabela de interação, né? Que é o que eu estou chamando aqui de APONE, certo? Então, essa tabela de interação, ela, como eu falei para vocês, tem essas colunas com os identificadores, né? Coluna das vias. E aí o que a gente vai fazer é que a gente vai usar essa coluna aqui do gene symbol para primeiro mapear os string IDs. Então, para isso eu vou utilizar o método getStringIDs, certo? Que é um método para justamente fazer esse mapeamento. É um método que a API fornece para fazer esse mapeamento. E aí vai parecer aqui que eu estou tirando aqui da minha cabeça, mas todas essas informações que eu estou passando para vocês, elas estão disponíveis lá na API do string, certo? Então, se vocês quiserem obter informações sobre esse método de mapeamento dos identificadores, a gente pode visitar essa página, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui, ó, como é que a gente usa a API do string? Então, basicamente, a gente vai utilizar essa chamada aqui. Então, aqui é a API do string, certo? Que é o endereço da API. Aqui a gente vai utilizar o formato que a gente quer obter a nossa informação. Então, ele disponibiliza alguns formatos, que é o TSV, ou seja, um arquivo separado por tabulação, um TSV sem cabeçalho, JSON ou XML. E aí a gente tem o método. Deixa eu aumentar aqui para ver se melhora a visualização. E aí a gente tem um método que a gente quer utilizar para obter a informação lá na API. Então aqui eu estou usando, por exemplo, o método para o mapeamento dos meus genes, que é o método getStringIDs. Então ele vai pegar os string IDs correspondentes à minha lista de genes. E aí, para cada método você tem os parâmetros. E aí aqui ele está dizendo quais são os parâmetros que são disponíveis para esse método. Então, no caso, os identificadores, vou passar os identificadores para o meu, que são, no caso aqui, os nomes dos meus genes, certo? Um detalhe importante que a gente vai fazer com que eles sejam separados por esse conjunto de caracteres aqui, que é como se fosse um separador, certo? Lá na nossa requisição do HTML. E tem esses outros parâmetros, que são o echoQuery, ou seja, se você quer que o seu resultado ele tenha a coluna que você submeteu, o limite de genes, o limite de matches por gene, certo? A espécie e o identificador que você quer chamar. A gente só vai utilizar dois deles. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente pode, por exemplo, fazer isso diretamente lá na página do string, certo? Lá, utilizando o próprio navegador. Vou dar aqui um exemplo para vocês sobre como é que isso funciona. Vou copiar aqui essa chamada. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero
obter, quero que o meu resultado seja um TSV, certo? Estou pegando aqui get string IDs, os identificadores, eu vou passar, por exemplo, só um gene. Vou passar aqui TP53. E aí a gente pode adicionar quantos parâmetros adicionais a gente quiser. Então aqui no caso, eles são separados por esse E comercial, certo? Então se a gente quiser, por exemplo, colocar mais um parâmetro, eu vou botar aqui species 9606. Então, o que ele vai fazer? Isso aqui eu estou fazendo a requisição lá para o API do string, e aí ele vai me retornar um arquivo, certo? Que eu já até salvei aqui. Vou mostrar aqui para vocês, que é basicamente o resultado da minha requisição. Então, o que aconteceu? Ele me retornou o mapeamento para o meu gene TP53 que eu pedi, certo? Então, você pode passar vários genes, aqui eu pedi só um. Isso aqui é só para vocês verem como é que funciona a API do string. Então, ele vai me retornar um arquivo de texto normal. E aí, você vai usar esse arquivo de texto para fazer o que você quiser. Então, no caso aqui, a gente vai fazer isso usando o R, certo? Para fazer isso usando o R, primeiro a gente precisa concatenar os nossos identificadores dos genes, que no caso aqui a gente está usando o nome do gene, certo? Que eu vou usar essa coluna aqui, que é o Aponei Approved Symbol, que é o nome do gene, certo? Se eu imprimir aqui, a gente está usando o nome do gene. E eu quero concatenar essa coluna, certo? Apenas os valores únicos contidos nela. E eu quero concatenar num único vetor de caractere, ou seja, num único caractere. E aí eu vou separar por esse identificador, certo? Aliás, por esse separador aqui, que é o porcentagem 0D. Esse símbolo aqui, é como se ele separasse cada uma dos genes, cada uma das requisições que a gente vai fazer para os genes. Então, veja que eu vou rodar aqui essa linha. Veja que ele combinou todos os genes, certo? Ele combinou com a função paste todos os meus genes e eles são separados agora por esse símbolo aqui, porcentagem 0D, certo? E aí eu vou usar isso aqui para fazer a minha requisição lá na API. Então, como é que a gente faz isso usando o R? A gente pode fazer isso usando essa função aqui, postform, que ela cria um formulário para fazer uma requisição lá na API. A gente passa qual é o método lá da API que a gente quer, certo? E aí a gente passa os parâmetros. E esses parâmetros, eles vão ser os parâmetros que estão lá na API. Então, aqui eu estou passando o identifiers, que é o que está lá na API. Estou passando o meu gene names aqui, que eu criei, certo? O combinado. Estou dizendo aqui que eu quero que o meu resultado ele tenha essa coluna dos meus gene names, e eu estou passando aqui a espécie que é humano. Então, eu vou fazer essa requisição lá, certo? Talvez demore um pouquinho. Ele já fez. Então, veja que a requisição aqui, esse rec, ele é um vetor de caractere de tamanho 1. Sabe por que tamanho 1? Então, é como se fosse esse aqui, se eu imprimir esse rec aqui, para vocês verem. Não, rec. Então, ele é veja aqui que ele é o text tab separated values. Então, basicamente, ele é um vetor de caractere, certo? Só que ele é um vetor de caractere que representa uma tabela inteira. Veja que ele tem aqui, ó, /n, /t. Então, é um vetor de caractere que representa um arquivo tabulado, certo? E aí a gente pode usar a função readTable, certo? Especificando esse argumento text aqui, que em vez de eu especificar o nome do arquivo, eu estou especificando um vetor de caractere, certo? Que representa esse arquivo. E aí ele como eu falei, ele está separado por tabulação e ele tem um cabeçalho. Então aqui eu posso ler, certo? Aqui eu vou ler esse meu
map IDs, que é o objeto que eu criei. E agora o map IDs, ele tem o meu query, ou seja, o que eu usei para fazer a busca, que foram os nomes dos genes, os meus string IDs, o taxon ID, taxon name, o preferred name, aí qual é a descrição dele. Então agora a gente vai usar essas informações que a gente obteve aqui, principalmente as informações do string ID, certo? Então aqui eu vou pegar essa coluna aqui do string ID para fazer a minha próxima requisição, que vai ser para obter a tabela de interação. Então agora eu vou lá fazer a mesma coisa, certo? Eu vou combinar os meus string IDs utilizando esse meu símbolo, porcentagem 0D, porque eu vou usar mais de um string ID, então eu preciso fazer isso. Se fosse só um único gene, eu não precisava fazer isso. No caso, como eu vou usar vários, eu vou colapsar esses identificadores de string ID num string só. E vou separar eles por esse símbolo, certo? Então aqui eu vou utilizar essa função peixe0 para criar esse identifiers string ID, certo? Então vocês estão vendo aqui que criou um outro vetor de caractere. E eu vou fazer agora, vou utilizar essa função, aliás, esse método lá da API, que é o método network, que vocês podem ver lá na API, que ele também tem a documentação para esse método. Então, esse método network, ele obtém a rede de interação entre os string IDs que você submeteu. Então, no caso aqui, ele vai te retornar você pode passar os parâmetros, né? Você vai passar os identificadores, a espécie, enfim, outros parâmetros aqui. Nesse caso, eu estou usando somente no caso dos identificadores, o score requerido, que é no caso aqui eu quero que ele retorne todas as interações, certo? Ele vai fazer a requisição. E a espécie, né? No caso aqui também para humano. Eu vou fazer a mesma coisa, vou ler a minha tabela de interação agora, com a função readTable. E eu vou garantir que essa minha tabela tem apenas ocorrências únicas com a função unique. Bom, agora que eu tenho a minha tabela de interação, vou ver aqui, ela tem quase 5.000 interações. Então, essa tabela de interação, o que é que ela representa? Então, eu tenho aqui o nó A e o nó B, então é basicamente uma edge list, certo? Então, cada uma das linhas representa uma aresta na rede. E aqui eu tenho o gene name, certo? Nome A, nome B, ou seja, o gene 1, gene 2. E aí eu tenho o taxon ID e os scores de interação, certo? Uma das coisas que é importante pra gente aqui é filtrar esses scores de interação. Por quê? Porque no caso aqui, por exemplo, a API do string ela já dá essas informações. Então, cada uma dessas colunas de score, ela representa um score diferente, um tipo de inferência diferente. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente tem a interação entre um gene e outro, ele pode ter diversas fontes. Então, pode ser proveniente de scores de vizinhança de genes, fusão gênica, de perfil filogenético, de coexpressão, de dados experimentais, de bancos de dados, de ferramentas de text mining, certo? Então, esse score de interação, quando você infere uma interação entre uma proteína e a outra, essa inferência ela vem de algum canto, de algum tipo de informação. Então, a gente pode selecionar diferentes tipos de informações. Por exemplo, nas nossas análises, geralmente a gente não usa as informações de text mining, geralmente essas inferências elas não são tão boas. Aqui, a gente vai usar as informações de bancos de dados, dados experimentais e dados de coexpressão, que correspondem a essas colunas, a score, e-score e the-score. Então, o que a gente vai fazer é combinar as informações dessas colunas, essas 3 colunas aqui, certo? E filtrar as nossas interações baseadas no score combinado dessas 3 colunas.
E a gente vai fazer isso por meio dessa função aqui, combine scores. A gente não estudou a parte de criar funções, né? Então, a gente precisaria de um pouco mais de tempo para fazer isso na disciplina. A gente não tem esse tempo hábil para fazer isso, mas aqui é basicamente uma função que foi definida, certo? É assim que a gente define funções, usando a função function. Vocês não precisam saber nada aqui de como ela funciona, mas basicamente o que é que ela faz? Ela vai pegar um data frame, certo? Então, o nosso data frame aqui de interação, proveniente lá do string, vai selecionar algumas interações que a gente quer, vai calcular o score de confiança de acordo com o algoritmo lá do string e vai selecionar as interações acima de um determinado nível de confiança, certo? Então, aqui, as interações do string, elas vão... o score do string, elas são scores que vão de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a confiabilidade da inferência. Então, aqui a gente vai usar essa função combine scores. Eu vou rodar essa função. Vejam que a função aparece lá no ambiente global, certo? E aí a gente vai usar essa função como se fosse qualquer outra função do R. Então, ela tem 3 argumentos. O data frame, que a gente vai... É o nosso data frame de interação, certo? Da tabela de interação. Quais são as evidências que a gente quer, então, quais são as colunas que a gente quer para fazer esse score combinado e qual é o nível de confiança que a gente vai usar para filtrar as nossas interações. Então, usando essa função combine scores, lembra que eu tinha quase 5.000 e agora eu obtive uma função, aliás, eu obtive uma tabela somente com os scores combinados daqueles 3 canais que eu mostrei, mas com o score combinado maior que 0,09, certo? Então, basicamente agora a gente já tem a rede de interação, né? Agora o que a gente vai fazer vai ser pré-processar essa rede antes de plotar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa etapa de pré-processamento é verificar filtrar nossa rede, deixando apenas os genes que estavam contidos inicialmente no nosso data frame inicial aqui, que é o APONER, certo? Então, a gente vai filtrar a tabela de interação, deixando apenas esses genes aqui que estão presentes nessa coluna aqui do Ensemble Protein ID. Por quê? Não sei se vocês perceberam, mas deixa eu abrir de novo aqui a tabela de interação. O String ID, ele é basicamente uma combinação do Taxon ID, certo? Aí tem um ponto, e aí tem um Ensemble Protein ID, certo? Então, no caso aqui, para a gente obter o Ensemble Protein ID, é só a gente tirar esse prefixo aqui do Taxon ID. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para verificar, para filtrar o nosso data frame, para deixar apenas as proteínas que estavam no nosso data frame original, na nossa lista de genes original, a gente vai retirar essas informações do Taxon ID, certo? Em cada uma das colunas. A gente pode fazer isso de várias formas, isso aqui é só uma forma, uma das formas que a gente pode fazer. Então, aqui eu vou usar essa função substring. O que é que ela faz? Ela obtém uma substring, ou seja, ela filtra o caractere. Então, aqui ela precisa de três parâmetros, que são o vetor de caractere, certo? O caractere inicial e o caractere final, certo? Então, aqui, no caso, ele vai selecionar apenas os elementos, apenas os caracteres que começam na posição 6 até a posição 1000. Então, esse 1000 aí é como se fosse uma margem de segurança. Então, o que acontece? Eu vou pegar aqui, ó, vejam que é nessa primeira string aqui. Eu tenho a primeira posição é 1, aí o 62, 03, o 64, o ponto 5.
certo? Então, o meu Ensemble Protein ID começa na sexta posição. Então, eu estou selecionando apenas esses caracteres que começam na sexta posição, certo? E eu estou sobrescrevendo lá na minha coluna. Então, agora o meu int network tem apenas o Ensemble Protein ID. E agora eu vou usar isso, certo? Eu vou usar as informações do meu data frame inicial, da minha lista de genes inicial para fazer essa filtragem. Então, aqui eu estou criando um índice, estou verificando quais são as proteínas da minha tabela de interação que estão do NOA, né? Que estão lá na minha lista de genes inicial. Estou fazendo isso para um NOB, certo? E aí eu estou selecionando apenas, estou deixando na minha rede de interação apenas os genes que estão presentes na minha rede inicial, tanto no NOA quanto no NOB, certo? Então agora vejam que o número de interações caiu bastante, né? Então tenho 1.637 interações agora. Isso aqui é só pra gente, tô setando o row names do Aponer, que é o nosso data frame inicial. Vejo que ele não tem nenhum nome dos genes, aliás, não tem nenhum nome das linhas, certo? Tá só como um índice aqui. E aí eu tô botando o row names dele como um Ensemble Protein ID. Agora eu estou mapeando cada um dos genes. Agora vejam que na minha tabela de interação eu só tenho o String ID e o Combine Score. Agora eu vou criar mais duas colunas. Uma coluna para o Gene Name, certo? Que vai estar mapeado para o Gene Name A, que eu vou chamar Gene Name A, que vai estar mapeado para o String ID A. E o Gene Name B, que vai estar mapeado para o String ID B, certo? Então eu vou mapear os nomes dos genes para cada uma dessas colunas. Vou fazer isso nessas duas linhas aqui, certo? E eu vou selecionar, vocês vejam agora que eu mapeei, eu criei mais duas colunas, de name A e de name B, que correspondem a cada uma desses genes aqui. Eu mapeei de acordo com as informações que eu tenho aqui no meu Aponer, certo? Então, eu tenho essas informações de quais são os nomes dos genes para cada um dos Ensemble Protein ID. Agora eu vou selecionar somente essas três colunas aqui, o Gene Name A, o Gene Name B e o Combine Score, que é o que eu vou usar para fazer a minha rede de interação, certo? Então, essa minha int network agora só tem três colunas, e essas três colunas são o nome do gene A, o nome do gene B e o Combine Score. Agora, o que a gente vai fazer é basicamente plotar a rede, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma das coisas que a gente quer fazer aqui além de criar a rede de interação, é verificar em quais vias cada um desses genes pertence, certo? Então, a gente vai por exemplo, colorir cada uma dos genes de acordo com a via que eles pertencem. Então, primeiro o que a gente precisa fazer é criar uma coluna para fazer esse mapeamento, certo? Então, a gente vai criar uma coluna lá no meu data frame aqui, Aponer, certo? Eu vou criar mais uma outra coluna aqui que vai ser chamada vias. E eu vou dizer, por exemplo, se esse gene aqui pertence à via da apoptose, do reparo do DNA ou de ambas, certo? Então, eu vou fazer isso. Vou rodar aqui vai criar uma coluna nula, sem nada. E aqui, primeiro ela vai criar, agora na minha coluna vias, ele vai setar o número 1, se aquele gene pertencer à via da apoptose, né? Porque ele está marcado como 1, certo? Então aqui, vejam que agora a minha coluna via, ele tem 1, onde tem a apoptose é 1, certo? E NA, onde não tem os outros, onde não tem nada, que é o que a gente vai setar agora. Então, se ele pertencer ao DNA damage, ou seja, a via de reparo de DNA, ele vai receber 2 agora. Então, veja aqui agora, eu tenho que o meu
eu tenho aqui que a minha via, os genes que estão relacionados à via de reparo de DNA recebem um valor 2, certo? Mas tem uma outra possibilidade que é o gene pertencer tanto à via de apoptose quanto à de reparo. Então, para isso, o que a gente pode fazer? Uma forma de resolver isso, né? Seria verificar. Então, aqui, se o gene pertence às duas vias, no caso, ele vai ter um aqui na via da apoptose e vai ter um também na via do dano DNA, certo? Então, no caso aqui, se a gente, por exemplo, se a gente pudesse somar essas duas linhas, o valor que ia dar seria maior que 1, né? Então, porque vai ser um aqui e um aqui, então provavelmente vai ser 2. Então, a gente poderia somar esses valores e verificar em quais dessas linhas você tem um valor maior que 1, certo? É justamente isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou usar essa minha função rowSums, certo? Que ela vai me dizer qual é. Eu estou selecionando apenas as colunas de apoptose e dano DNA, certo? E aí eu estou somando apenas os valores dessas colunas, só que eu estou somando por linha, não estou só somando coluna a coluna, estou somando os valores das linhas. Se eu rodar só essa linha aqui, vocês vejam que vai me dar um vetor de caractere me dizendo qual é a soma dessas duas colunas. Aliás, dessas duas colunas mais por linha, certo? E aí aqui, eu estou dizendo quais são maiores que 1. E assim eu crio um índice, porque o que for maior que 1 é o que pertence às duas vias. E essas duas vias eu estou indicando o valor 3, certo? Então, no caso aqui, no final das contas, eu tenho que o valor 1 é o gene que pertence apenas à via da apoptose 1, da apoptose. O valor 2 é o gene que pertence apenas à via do reparo do DNA. E o valor 3 é o gene que pertence às duas vias, ou seja, que tem tanto na via da apoptose quanto na via de reparo do DNA. E agora a gente vai construir o nosso grafo usando a função. Vejam que eu tenho aqui o meu edge list, né? Aí a gente vai usar a função graph from DataFrame, que é a função do iGraph, para construir o meu grafo. Então aqui eu vou passar a rede de interação, certo? Então construir o meu grafo aqui, que é o G, certo? Agora eu vou usar essa minha função aqui do readr, que é o att_mapv, que ela vai mapear um determinado dataframe para um grafo, certo? Então eu vou mapear o meu aponer, certo? Que é o meu dataframe original, e pela coluna de referência 1. Isso é uma coisa importante, porque eu construí o meu grafo utilizando o quê? O gene symbol, certo? E na hora que eu for usar essa função aqui, para mapear um dataframe para um grafo, eu preciso ter uma coluna de referência. A coluna de referência ela vai precisar ser também a coluna do nome do gene, certo? Do gene name. Então, a coluna que tem o nome do gene é essa coluna primeira aqui, a coluna 1, certo? Você vai passar qual a coluna é a coluna de referência para esse grafo, certo? Beleza, então agora a gente vai atribuir uma escala de cor. Deixa eu rodar essa linha aqui que eu não rodei. A gente vai criar uma escala de cor aqui, verde, vermelha e cinza. E aí a gente vai usar a função att7v, que a gente já usou no último exercício, na última aula, para mapear a cor dos nós para a coluna de vias. Então, aquela coluna de vias é uma coluna qualitativa que vai me dizer qual é a via que aquele gene pertence. Então, eu vou rodar essa linha aqui, mais alguns outros parâmetros, só para eu fazer algumas alterações no meu gráfico, certo? Aqui eu vou chamar a interface do readr. Ele está abrindo. E agora eu vou plotar minha rede, certo? Vou relaxar logo. Então veja que
certo? Então aqui vai ser a nossa rede de interação que a gente obteve a partir, deixa eu botar logo a minha legenda. Então aqui é a rede de interação que a gente obteve a partir do string. Então pra gente, às vezes você tem essa visualização aqui, o readr ele serve justamente para isso, que é para tentar deixar essa visualização um pouco mais amigável. Então aqui se eu usar aqui, deixa eu diminuir aqui o fator de repulsão, por exemplo. Então ele consegue deixar essa visualização um pouco mais organizada, digamos assim. Então tá aqui a nossa rede. Essa foi uma das redes que a gente originou. Então, os nós verdes são os genes que participam da via da apoptose, o vermelho são os que participam da via de reparo do DNA e os nós cinzas são os que participam de ambas as vias, certo? Então, é basicamente isso.